Boa tarde a todos. Que Jesus nos proteja e nos ilumine nesta tarde para mais um estudo, para mais um tema. E que nós vamos aqui comentar. Então, o tema de hoje, como vocês estão vendo, é a formação do intelecto do homem, das origens até os dias atuais. Então, como vocês veem, esse tema é de grande alcance, de grande profundidade. Eu jamais poderia abordar esse tema assim, com tanta profundidade mesmo, porque ele requeriria assim, mais tempo, né? Dentro de 40 minutos e 50 minutos não daria para abordar tudo. E também nós não daríamos conta assim, de fazer uma palestra, seria uma aula, e olhe lá, seria uma aula de uma forma bem mais pausada tal. Mas vamos tentar aqui falar do intelecto do homem como um todo e vamos ao que mais nos interessa aqui, como seres humanos encarnados, reencarnados para a nossa evolução e que tanto necessitamos e que tanto necessitamos de usar o nosso intelecto para este crescimento, para esta evolução. Então, meus irmãos, aqui logo no início nós colocamos essa porque saiu um pouco apagada, mas dá para ver que a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas. E as pessoas é que vão lá e transformam o mundo. Quem disse isso foi Paulo Freire, um filósofo, né, da atualidade, poderemos considerar, que ele desencarnou em 1961 e é bem atual, muito estudado nas teses de educação e também de comunicação. Então, quando ele nos diz isso, nós vimos logo que, para a formação desse intelecto, nós precisamos também que a educação, principalmente que a educação, venha concorrer para que isso seja feito. Então, Paulo Freire foi bem antenado quando ele falou que essa educação é que muda as pessoas, porque nós fomos criados simples e ignorantes, ignorantes não no sentido de ignorância, de coisa assim pejorativa, ignorância no sentido de um livro em branco, que nada sabíamos quando fomos criados, mas recebemos um livre-arbítrio, temos que seguir por este livre-arbítrio. E como seres inteligentes, sabemos que somos o princípio inteligente, nós somos seres racionais, por isso aqui o tema intelecto, que só os animais racionais como nós que têm esse intelecto. Então, como seres inteligentes, nós temos que saber educar esse intelecto. Aliás, meus irmãos, temos que educar tudo. Nós temos que educar o nosso sentimento, educar os nossos pensamentos, temos que educar o nosso intelecto acima de tudo, para que ele nos sirva como crescimento para a evolução para que viemos aqui, para a qual estamos aqui. Não viemos aqui jamais a recreio. Há pessoas que pensam que a vida é só para brincar, só para usufruir das benesses, para enriquecer, viajar, ter muitas oportunidades de alegria e de festa. Não, não viemos aqui para isso. Todos nós viemos aqui com uma missão e somos seres que, acima de tudo, ainda vivemos quase no mundo espiritual. Afinal de contas, somos muito mais espíritos do que carne. Vocês vejam pela lógica. O espírito, ele só não é eterno, porque é eterno só Deus, mas ele é imortal. E o nosso corpo, mesmo que ele viva 100 e tantos anos, porque nós já temos hoje o avanço da ciência, a cura de muitas doenças, e as pessoas, o rejuvenescimento, né? E as pessoas conseguem viver bem mais. Mas um dia, eles terão de voltar para lá. A fila sempre vai andar, a fila anda, o dia chega, um dia terão de voltar. E um dia desse, um tempo desse, nós estávamos aonde? No mundo espiritual. Para onde voltaremos, que é a nossa verdadeira pátria. Então, enquanto estivermos aqui, vamos educar esse intelecto, esse sentimento, esse pensamento, enfim, para que possamos ser pessoas melhores. Mas vamos ver a origem da palavra intelecto, né?
Então, com seres inteligentes, claro, todos nós temos o intelecto, né? Como já falamos, né? Somos seres racionais. Então, a palavra intelecto significa entendimento, raciocínio, reflexão. Procede do latim e significa ler por dentro, quer dizer, ler por dentro, ler o que vai no teu coração, o que vai na tua alma, e não na tua carne, não nas futilidades do dia a dia. É uma faculdade, é uma potência cognitiva da alma humana, ligada ao conhecimento e ao pensamento. Então, e você vê a origem da palavra intelecto, você já vê, é pensamento, é o que vai lá no teu coração, é o que vai lá na tua alma, é o que você é como pessoa realmente, com aquela essência divina e que você tem a oferecer, o que você tem a oferecer é amando sempre a Deus, ao próximo e a você mesmo, e cumprindo com a sua missão aqui na Terra. A ciência tem seu ponto de partida na atividade intelectiva. Então, desde o tempo de Tales de Mileto, são muitos os filósofos, principalmente os filósofos gregos, que já começaram quase como precursores do cristianismo, né, daquela doutrina de Jesus, mas nós não podemos nos aprofundar muito, mas daremos algumas pinceladas nesses filósofos, porque ficará melhor de entendermos a continuação do tema. Então, Tales de Mileto, né, esse é um dos mais antigos, 624 anos antes de Cristo, e desencarnou em 546 antes de Cristo. Ele foi um filósofo, matemático, engenheiro, era um homem de negócios também. Ele tinha negócios assim, ligados assim à atividade da azeitona, do azeite de oliva. Tales de Mileto ficou muito conhecido como isso, né, como este homem de negócios. E também era um astrônomo da Grécia Antiga. Então, inicialmente, o intelecto estava associado, foi quem primeiro falou em intelecto, por isso que nós estamos colocando aqui na pauta. Então, ele falou que o intelecto estava associado à percepção de noções da metafísica, era contemplado como uma capacidade da mais elevada compreensão e era superior à razão. Porque, logo no início, os filósofos, eles acoplavam o intelecto mais às ciências do que mesmo a parte intelectiva, a parte subjetiva das criaturas humanas. Mais tarde, o intelecto foi relacionado com o subjetivo, né? Só bem mais tarde, enquanto o infinito era abordado pela razão. Ficou, assim, uma diferenciação entre a ciência e o intelecto, o subjetivo. Houve depois essa separação. O intelecto e a filosofia, sempre tão ligados, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. O filósofo grego Sócrates, que já viveu já um pouco mais para frente, mais para perto de Jesus, entre 469 e 399 a.C. Foi aquele que desencarnou, que foi obrigado a tomar cicuta, né? Aos 70 anos, vejam aqui, 469 a 399, ele estava com 70 anos, e somente porque foi abordar o bem, né? Foi abordar a educação, a polidez das pessoas, que eu creio que vocês haverão de convir, que hoje nós ainda vemos pessoas assim, que parece que ainda estão na idade muito para trás, bárbara, ainda estão na sua infância do intelecto, ainda não querem aprender nada, ainda não têm uma pequenina luz, voltadas para o mal, né? Quanto mais naquela época. Então, era muito difícil que as pessoas tivessem, naquele tempo, o autoconhecimento, ter a polidez no tratamento para com as outras. E Sócrates foi abordar isso aí, foi tentar educar a juventude para o bem, foi ensinar a paciência, as outras virtudes também, como a humildade, a necessidade da pessoa ter equilíbrio, a necessidade de ter amor uns para com os outros. Por isso que os filósofos, como Sócrates, Platão, que foi seu discípulo, e depois Aristóteles, que foi discípulo de Platão, eles são considerados os precursores do cristianismo, porque já ensinaram
assim, os sinais do Cristo. Eles já, como se estivessem já se encaminhando para aqueles ensinamentos que o Cristo nos deixou. Então, o que foi que aconteceu? Ele foi condenado a tomar cicuta, ele foi condenado a tomar veneno e morrer. E morreu, ele foi assassinado, né, na prisão. E ele tinha uma ética tão grande, este filósofo Sócrates, que os seus discípulos quiseram libertá-lo. Houve uma oportunidade lá que dava para, na calada da noite, ele escapar. E ele disse que não. Ele tinha sido condenado por uma causa assim injusta, né? Foi muito injusto dizer que ele estava simplesmente ofendendo a juventude, aos valores da juventude, que ele estava trazendo a devassidão para o meio dos jovens, quando foi o contrário. Ele estava ensinando, foi muita injustiça, mas mesmo assim ele não quis escapar, ele não aceitou. Ele morreu pelo seu ideal, morreu por um ideal. Então, ele afirmava que a filosofia deveria alcançar resultados práticos para o bem-estar da sociedade, através da política, afirmando que a melhor forma de governo não seria uma tirania, nem também uma democracia. Seria mais ou menos o meio termo. O que nós vemos hoje tão difícil, né? É tão difícil de as pessoas terem um equilíbrio, serem como aquilo que o Buda nos deixou, né? Sejamos pelo menos a coluna do meio, não precisamos ser santos o tempo todo só por um lado, pelo direito, pelo certo, correto, tal, porque nós não seremos tão cedo, assim, essas pessoas assim tão equilibradas e de coração tão maravilhoso, né? Como um Chico Xavier da vida, ainda demoraremos muito a chegar ao nível de um Chico Xavier. Mas sejamos pelo menos a coluna do meio, que é a coluna da iluminação, como nos disse, como nos recomendou o Buda. E era isso que o Sócrates dizia, que a tirania nem a democracia não devia haver, pelo menos um meio termo. Não precisava ser tudo tão tirano assim, mas também tão democrata demais, a ponto de virar uma anarquia. E nisso aí ele foi também incompreendido. Mas o seu discípulo, né, Platão, né, que criou o mito da caverna é aquela alegoria que ele falava das sombras, fazia o contraste entre as sombras e a luz. Platão, que ele falou de pessoas que estavam dentro da caverna e quando elas vieram à tona, que viram a luz, elas ficaram encandeadas, mas elas não puderam mais voltar porque elas quiseram a luz, elas foram se iluminando e que o certo era esse, era tirar as pessoas, está lá no seu livro, A República, daquela caverna. Ele propôs que precisávamos retirar as sombras. E, meus irmãos, se pensarmos direitinho, ainda hoje, há tantas sombras entre nós, há tantos pontos obscuros que precisamos clarificar nas nossas cabeças, no nosso coração, tantos espinhos que precisamos arrancar deste coraçãozinho, muitas vezes até endurecido, porque se fizermos isso, se clarificarmos esta nossa mente, o coração vai agradecer e, consequentemente, seremos pessoas melhores, praticaremos mais as virtudes, né? Como a humildade, como a paciência, a misericórdia para com o irmão e o amor mesmo, né? Que é o grande, que é a maior das virtudes, é a mãe das virtudes e assim por diante. Então, Platão neste livro, né? Ele traz o percurso que faz o conhecimento da ignorância até as ideias. Que a ignorância seriam aquelas sombras, né? E as ideias já era começando a luz, o contrário das sombras, que é a luz. Para Platão, que já bebeu na fonte do seu mestre Sócrates, né? Só que Sócrates não deixou nada escrito, não deixou nenhum livro. Platão arrumou as ideias dele, juntou com as dele próprio. Platão fez o livro A República, fez outros escritos, tal, e já foi mais bem arrumado em termos de pensamento. Talvez o filósofo Sócrates não tenha sequer tido tempo de fazer isso, né? Mas Platão, que já morreu bem mais antigo, com 80, eu acho que 89 anos ele devia ter, ele 429 para 340, né? Quem for bom de matemática aí, minha matemática não é muito.
Mas, vocês vejam, ele dizia, né, que não é algo que ensina. Ele aprendeu com Sócrates isso, né? Ele dizia que o conhecimento não é algo que se ensina, não, que se transmite, não. Mas só se pode chegar ao conhecimento quando você tiver a consciência de si mesmo. É o próprio indivíduo que chega raciocinando, se conscientizando. É ele sozinho. Por isso, meus irmãos, que no momento desse vale uma reflexão aqui. Nós não podemos, não devemos, aliás, ser proselitistas. É só querer que todo mundo seja espírita, todo mundo siga aquela ideia ou não, porque tem que chegar o momento do cristão. Chega aquele momento que ele mesmo quer, a pessoa mesmo necessita chegar àquele conhecimento. Não precisa, ninguém está dizendo, você vai ter que ser espírita, você vai ser espírita, a não ser os nossos filhos pequenos, quando desde de crianças nós levamos para a casa espírita para evangelizarmos. Isso aí, todo mundo tem que ser evangelizado, deve ser evangelizado. Mas não necessariamente seguir uma religião. Você vai seguir essa. Mesmo porque o próprio Jesus não teve nenhuma religião. A religião dele foi o bem, foram aqueles ensinamentos lindos, foi aquele roteiro de luz que ele trouxe para nós. E, enfim, nós não podemos ser proselitistas. Podemos sim evangelizar. Devemos, todos nós aqui, somos conscientes, nós somos responsáveis, meus irmãos. Todos nós aqui somos educadores. Há alguma pessoa que diz assim, eu não sou educador, eu não tenho nada com isso, o interesse seu. Não. Todos nós somos comunicadores, todos nós somos educadores. Temos que educar não só os nossos filhos de sangue, ou aqueles que porventura tenhamos trazido para a nossa casa através dos laços da adoção. Não, não só isso. Nós devemos educar a todos e comunicar o bem a todos. É uma responsabilidade. Isto está até naquela lei, nas leis morais, principalmente na lei da fraternidade, que nós temos, com a qual nós temos tanta responsabilidade. Eu sou responsável por você, você é responsável por mim. Sim. Então, ele diz que o intelecto não é responsável apenas pela reflexão, mas pelo senso crítico, né? Tomada de consciência e análise dos fundamentos e da razão das coisas. E quando a pessoa toma conhecimento, ela própria quer ser uma evangelizada, uma pessoa conscientizada, não precisa de ninguém estar empurrando, nem estar dizendo siga isso ou siga aquilo. A pessoa mesmo. Como todos vocês que estão aqui já estão em busca de uma luz, todos nós aqui estamos em busca de uma luz. Não precisou que ninguém nos empurrasse. Não interessa que alguém veio aqui pela dor, mas tem muitos que vieram pelo amor também. Outros vieram pelos dois, pela dor e pelo amor. E aqui vão encontrar um equilíbrio, vai haver um tratamento, vai haver uma conscientização, vai haver uma conversa, vai haver o amor ao Evangelho que a pessoa já tem, e ela vai cada vez mais se conscientizar dessa necessidade que nós temos de estudarmos, de conhecermos e também aplicarmos lá fora o Evangelho do Cristo. Porque também não adianta, meus irmãos, aprendermos, lermos, decorarmos capítulos e versículos e quando chegar ali fora não sabermos aplicar este Evangelho. Até ali na esquina você pode ir saindo daqui agora e passa uma criatura que necessita de você, ela cai nos teus pés. Aí você vai dar as costas e vai sair correndo. Não vou perder tempo não, que eu tenho um compromisso 7 horas da noite, eu vou para tal lugar. Não, você para, você ajuda, você tenta ver o que foi que aconteceu. Muitas vezes ali no trânsito, ali na rodoviária, lá no aeroporto, nós podemos ajudar alguém com a caridade moral. Qual é? A caridade não é só aquela dos bens materiais, das moedas, um prato de sopa, tudo bem. Muitas vezes nossos irmãos necessitam tanto disso. E é necessário que nós ajudemos. Uma cama que você dá para uma criança que não tem onde dormir, isso é uma caridade maravilhosa, né? Uma roupa que você dá para alguém, vestir os nus. Mas não é tudo isso. A caridade é também a caridade moral. Aquela de você evitar que um irmão caia no abismo e você conscientizá-lo, você chamá-lo, como diziam os nossos avós, chamá-lo aos carretéis
e não aplaudir o erro dele. Como diziam nossas avós, olha que caridade imensa, caridade moral, é uma caridade que você nunca mais esquecerá nem a pessoa que recebeu. E aqui é Platão e Aristóteles, essa figura. Quer dizer, Platão, que foi o mestre de Aristóteles. Eles viam o intelecto como a faculdade de pensar, de uma forma generalizada, é a faculdade de pensar. Mas alguns filósofos, já depois, que vieram depois, começaram a dividir o intelecto em intuitivo, operante e também entendimento ou inteligência. Coisas assim de nomenclatura, né? Para arrumar melhor os conhecimentos nas faculdades ou nas escolas mesmo, quando nós vamos estudar a filosofia. Apesar de ter sido discípulo de Platão, Aristóteles, ele diverge um pouco do seu mestre. Não tanto, ele não foi mesmo um dissidente, mas em algumas coisas ele diverge. Porque para ele, aquele dualismo platônico entre o mundo sensível e o mundo das ideias, porque o seu mestre, o Platão, ele dizia, né, que tem o mundo sensível e o mundo das ideias, totalmente separado. Quer dizer, o mundo sensível, aquele do subjetivo, o teu coração, o teu amor, aquela sensibilidade, e o mundo das ideias ali, um de um lado, outro do outro. Mas não, ele acha que não, está tudo junto. No momento em que ele diz que nada está no intelecto, sem antes ter passado pelos sentidos. Realmente, né? É meio parecido com aquela frase de Freud, quando Freud disse, ninguém diz nada que não pensou primeiro. Se você abre a boca e diz algo com a criatura, com um filho seu, né? Depois não venha dizer, eu disse sem pensar. E muitas vezes você destrói aquela criatura para o resto da vida. Nesse momento aí, vale uma reflexão aqui, com respeito à educação. Tenhamos muito cuidado com o que dizemos aos nossos filhos. Porque muitas vezes eles ficam, assim, para o resto da vida prejudicados. Você diz palavras duras e cruéis? Você diz que a pessoa não vai aprender nunca, você não é de nada, você não devia estar nem numa escola, você não devia, muitas vezes até porque a criança não fez um dever direito. Quantos alunos meus eu já vi destruídos por isso, que até chegaram a desabafar comigo nos bancos escolares. Muitos alunos meus já me disseram que foram destruídos. A gente fica querendo reconstruir, mas é tão difícil, gente, porque um trauma é um trauma, né? Palavras duras e cruéis, elas ficam. Então, vale uma reflexão. Vocês todos aqui que são educadores, alguém poderá dizer, eu não tenho mais menino não, pequeno. Eu não tenho mais filho não. E os meus filhos não tem filho, eu não vou ter neto. Coisa nenhuma, você é educador até daquele menino que vai passando ali na esquina. Você é educador do filho do seu vizinho. Você é sim educador. E nunca diga a uma criança, a um jovem, palavras pesadas, que venha destruí-lo, porque a palavra tem muita força. E a caridade moral ensina que com a palavra você pode reerguer tantas criaturas. Então faça isso. Quando ele disse que Aristóteles, né, ele afirma que o intelecto é a parte da alma com a qual o ser pensa e adquire conhecimento, quer dizer, a parte bem da sensibilidade, né, bem dentro da nossa alma, bem dentro do nosso coração, da nossa missão para a qual nós viemos aqui. Diferenciando, portanto, das sensações, dos apetites e dos desejos. Aristóteles dizia, ele não diferenciava aqui como Platão, né, do mundo sensível e o mundo das ideias, quase como uma ciência e um subjetivo. Um subjetivo e uma ciência, não. Ele diferencia assim, que o ser pensa e adquire conhecimento, diferenciando, então, das sensações, os apetites, os desejos, né? Isso aí não é intelecto, não. Isso aí são coisas do dia a dia da nossa vida. Aí ele fazia essa diferenciação. Aristóteles. Mas, meus irmãos, vamos sair um pouquinho dos filósofos e vamos entrar na vida prática. Vamos entrar no dia a dia de todos nós. O nosso intelecto é usado para servir. É para isso que nós devemos usar o nosso intelecto. O verdadeiro sentido da vida não é viver por viver, sem qualquer meta moral, não. Nós devemos ter ética, nós devemos viver aqui, sempre procurando praticar o bem, interagir com as pessoas que são as nossas oficinas de vida. O seu irmão, o seu próximo é sua oficina. A sua esposa, o seu esposo, a sua filha, o seu filho, não interessa a
que missão ela veio, ou você também. Saiba que são suas oficinas de trabalho. Você tem que interagir e procurar interagir bem, para que essa criatura que está sendo educada hoje, mais tarde, você vai ser perguntado quando voltar ao mundo espiritual: que fizeste daquela florzinha que eu joguei lá dentro do teu lar para tu educares? E você não vai saber dizer. E não vai interessar o que você tinha aqui na terra. Não vai interessar como era seu carro, como era sua casa. Não vai interessar nada. Vai interessar só as boas ações. E uma das melhores ações que nós devemos fazer, podemos fazer, é com respeito à educação. Principalmente a educação dos nossos filhos, daqueles mais próximos que foram colocados dentro do nosso lar. Ninguém foge aos laços da reencarnação. E eles ali caíram naquele lar com uma missão. Tem uma explicação isso aí, não adianta querer fugir. Porque a vida no corpo, ela tem um caráter educativo, visando o progresso intelecto e moral. Lembremos sempre disso. A vida tem um caráter educativo. Todos nós aqui, não interessa a nossa idade, podemos ter 90, 100 anos, estamos sempre nos educando, estamos sempre aprendendo, vivendo e aprendendo. Eu me lembro também, eu tenho uma avó, a minha avó paterna, eu seguia muito por ela, era uma mulher muito inteligente e gostava muito de ler livros para mim e para meus irmãos. Ela adorava ler para a gente e comentar aquelas histórias e mandava a gente comentar. E quem estava com preguiça de comentar, ela brigava, ela ralhava mesmo. Não é para ficar calado se escondendo aí não. Levanta e vem mais para cá e vai comentar agora. Você não é nem um burro, você está entendendo o que eu estou dizendo e você vai comentar. Diga pelo menos 2 palavras que você entendeu disso aí, que você tem cabeça. Tanta pessoa acordava. Ela dizia, como se fosse assim, acorda para Jesus. E nós acordávamos mesmo. Pois minha avó gostava muito de dizer isso. A gente vive 500 anos, 100 anos nessa terra. Ela usava uma hipérbole assim. 100, até se viver 500 anos nessa terra, a gente ainda morre sem saber de nada. Porque a vida é um eterno aprendizado. A gente aprende todos os dias. Todos os dias tem conteúdos novos. Então, nós devemos sempre saber levar estes conteúdos para os nossos mais próximos e até os não próximos, que porventura cruzarem o nosso caminho, porque nós temos responsabilidade para com todos. Muitos buscam apenas o prazer, mas ninguém veio aqui só para o prazer. Ninguém veio aqui a recreio, repito, ninguém veio aqui só para as brincadeiras, não. A vida é muito séria, mas nós devemos amar a vida, cuidar desse corpo também, não só do espírito, mas principalmente do espírito. Sabermos que a nossa responsabilidade, ela vai muito além daquela educação dentro do lar. É educação toda hora, por todos os lados, diante de todo o nosso próximo, de todos os nossos semelhantes. Mas como avaliar se temos efetivamente realizado esse crescimento espiritual? Fazermos sempre uma análise de consciência, meus irmãos, é importante. Como Santo Agostinho dizia lá, né, no Livro dos Espíritos, quando ele dizia que nós devemos todos os dias interrogarmos a nossa consciência. O que foi que fizemos hoje? Eu cometi alguma falta contra o meu próximo? O que foi que eu fiz? Eu cumpri direitinho com a minha missão? Fazemos sempre como ele ensinou. Sempre. Eu estou educando direito o meu filho, o meu neto. Eu estou respondendo direito às perguntas que me fazem lá na escola onde eu sou professora, ou então ali na casa do meu vizinho, que ele necessita tanto da minha ajuda, do meu apoio. Eu estou fazendo isso por ele? Ou estou pensando assim, não tenho nada a ver com ele, ele é apenas meu vizinho. Eu só tenho a ver com minha mãe, meu pai, com minha irmã, meu filho? Não, meus irmãos. Nós fazemos parte da grande família universal. A família dentro do lar é muito importante. Hoje, principalmente, está muito em voga cuidar da família, porque até um tempo desse a família estava muito destruída. Era grande o número de divórcios, era grande o número de separações e de pessoas desajustadas. De 10 anos para cá, né? Mais precisamente de 10 anos para cá, mas porque eu acho que de uns 15 para cá,
todos os segmentos sociais, não só a doutrina espírita, mas todos os segmentos sociais se uniram de comum acordo para começar a supervalorizar a família, o amor dentro da família, a paz, a necessidade da paciência, da compreensão, de falar baixinho, o silêncio dentro do lar, o silêncio dentro da nossa casa mental. Porque há pessoas que pensam que o seu lar é para ser uma balbúrdia total e dali vem a falta de paz. Eu falo de barulhos, não é nem só barulhos físicos, barulhos de toda ordem, barulhos emocionais. Meus irmãos, barulhos mentais, que muitas vezes você desequilibra o seu marido, a sua filha, o seu esposo, a sua esposa, com aqueles barulhos que você não sabe controlar. Silêncio, menos, meu irmão. O lar tem que ser um reduto de paz, um santuário sagrado, o seu lar. E como a família é toda universal, você aos poucos vai se educando e se reeducando para levar esse silêncio mental, essa paz, aquela paz de que nos fala Gandhi, quando disse que não existe um caminho para a paz é o próprio caminho. Você vai se educando e você vai levando esta paz para todos os recantos do planeta, onde porventura você for. E isso, como nós somos energias, estaremos levando e trazendo, vai e vem, bate e volta. Não venha pensar assim, só eu, mas o barulho é grande em todos os lugares, só eu sozinho vou conseguir consertar tudo. Você não consegue consertar tudo, mas você consegue consertar muito. Cada um de per si, porque nós somos energias, energia pura. Então, cada um de per si, fazendo a sua parte, você consegue, sim, levar paz para esse mundo. E, por conseguinte, você consegue que ela retorne para você. E, assim, termina sendo um lugar de paz. Vocês vejam, com a grande responsabilidade que nós temos agora, que estamos entrando na era da regeneração, porque até aqui nós só estávamos no segundo degrau da escalada evolutiva, não é isso? Porque o primeiro foi de espíritos primitivos e nós, no mundo de expiação e provas, segundo degrau. Mas nós estamos aos poucos nos encaminhando para o terceiro degrau da escalada evolutiva, que é o degrau da regeneração. E nós vamos chegar nesse lugar bem mais pacífico. Ainda haverá o mal, mas bem menos. Deverá haver ainda alguns crimes, poucos, não tão bárbaros, não tão hediondos como nós vemos agora. Vamos chegar lá, mas nós todos precisamos nos conscientizar, hoje, agora de tarde, né? Amanhã não, desta nossa grande responsabilidade de nos tornarmos pessoas melhores a partir de agora. Pessoas mais equilibradas, mais cordatas, pessoas mais amorosas, mais caridosas e assim, até chegarmos lá, nesse estágio para o qual estamos seguindo desde agora. O Livro dos Espíritos, né? Na questão 132, né? Ele pergunta, qual o objetivo da encarnação dos espíritos, né? Para vermos a responsabilidade nossa com o intelecto aqui, né? Que nós devemos, ele mostra que nós devemos ajustar a nossa conduta diária à prática da lei de Deus. Allan Kardec nos trouxe isso através dos espíritos superiores, das entidades venerandas. E nós ainda não aprendemos direito, somos muito devagar, meus irmãos. Nem aquela mensagem de Jesus, que faz mais de 2000 anos que veio nos trazer o roteiro de luz, e nós ainda estamos na dúvida com relação aos mandamentos do Cristo. Há pessoas que ainda fazem, só Jesus, que coisa, é tudo igual. Igual não, gente. Observa direito a variedade dos ensinamentos do Cristo. Não existe código moral maior. E Kardec que veio trazer a terceira revelação, a doutrina espírita, que é este Consolador redivivo,
Nós precisamos urgentemente prestar atenção a isso. Então, qual é a resposta aqui quando ele pergunta qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? A resposta das entidades venerandas é esta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Aquilo que nós falamos aqui, estamos aqui para evoluir, chegarmos à perfeição. Vai demorar ainda um pouquinho, mas nós já devemos começar hoje. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Com respeito a essa existência aqui, cheia de vicissitudes, quando ele fala que nós teremos condições de suportar, é aí que está, meus irmãos. Aprendermos a encarar a dor como um aprendizado, como um crescimento. Mas não, só existe, na maioria das vezes, desespero diante da dor. Mas se formos resilientes, vamos usar a resiliência um pouquinho. E quando aparecer uma doença, um casamento desfeito, um filho que se rebela contra você, uma filha rebelde e outros problemas mais. Então, meus irmãos, vamos encarar isso como se fosse um aprendizado. Você está crescendo com isso. Porque nós não só devemos pedir tudo a Deus, só pedir. Não, devemos também agradecer as bênçãos. Às vezes até essa filha rebelde tem tantas qualidades boas que você não está vendo. Olha a bênção ali. Não só tem o negativo, tem o positivo, que são bênçãos. E também você saber agradecer até pela dor, que você está crescendo com isso. Senão nós não, quando voltarmos para a vida, a verdadeira pátria, né, espiritual, para a vida do outro lado, quando nós desencarnarmos, como que nós vamos encarar lá quando chegarmos? Se nós só temos desespero e só peditório, pedir tudo a Deus e não quer agradecer. Então, vamos agradecer. Nessa questão 918 de ULE, quando ele pergunta assim, por que indícios se pode conhecer um homem o progresso real que ele elevará o espírito na hierarquia espírita? Ele estava indagando aqui sobre o progresso real, né? Esse que nós estamos falando aqui, que devemos sempre progredir, chegar aqui, crescermos, tal. Então, eles respondem, o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Quer dizer, está mais do que claro que nós não podemos viver só para o recreio, só para os prazeres, só para o amor carnal, o amor sensual, as paixões. Não, meus irmãos. Ninguém está proibido de amar carnalmente outro alguém. Existem os hormônios, né? E ai de nós se não fosse esse amor sensual, né? O amor físico entre as pessoas, porque como era que nós nos reproduziríamos, né? E para haver a reencarnação é necessário que exista o amor também afetivo, o amor corporal. Tudo bem, mas não você se fixar só nisso. Tem que haver um amor mais alto, algo mais elevado, que é não só essa vida corporal, como ele fala aqui, mas também que você possa praticar a lei de Deus naquele meio, que seja praticado dentro do amor correto, sincero e dentro da ética. Este livro aqui, né, de Transição Planetária, né, de Manuel Filomeno de Miranda, que foi psicografado pelo nosso Divaldo Franco. Então, olha que beleza quando ele diz, estamos no limiar da grande transição, eu gostei dessa parte aqui do livro, em que o nosso planeta passará da condição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Isso já constava no planejamento celestial há muito tempo e não se dará, obviamente, num passe de mágica, claro, né? Divaldo está mostrando aqui que não é correndo, não é na carreira que nós vamos chegar ao mundo de transição, da regeneração, passando pela transição planetária, mas
nós chegaremos sim, não vai ser no passe de mágica, pois se trata de um processo de transformação lento e gradual, porém impostergável. Então, quando você vê um livro dessa natureza, você chega à conclusão, o Manuel Filomeno de Miranda mostrando que aos poucos você vai se reerguendo, mesmo que você tenha algumas quedas. Quem é que não tem, meus irmãos? Todos nós aqui erramos, caímos, muitas vezes saímos do sério, saímos dos nossos limites, né? Tantos de nós, todos nós, eu acho, porque ainda somos imperfeitos. Mas não vamos confundir essa história de imperfeitos com pessoas que não podem se melhorar, porque nós somos imperfeitos, sim, mas também somos perfectíveis. Poderemos chegar à perfeição, porque há muitas criaturas que se escoram nessa sintonia de que você é imperfeito. Então, não tem que se esforçar muito, não. Qual é? Perfeito só Deus. Eu erro, eu sou um ser humano como outro qualquer. Por isso que eu vou fazer isso, aquilo, outro. Vou sair da ética, vou passar por cima do meu irmão, vou mostrar que quem ganha sou eu. E assim por diante. Não, meu irmão. Você é perfectível, sim. A sua ética está sendo observada. Não pense que você vai escapar, não. Ninguém pode passar por cima, porque esta vida aqui, principalmente nessa existência aqui, que só temos tantos anos para viver, então há pessoas que se agarram tanto, aqueles bens materiais, aquelas posses, se agarram também até o próprio corpo, a beleza, plásticas e mais plásticas, beleza e mais beleza, rejuvenescimento, como se nunca mais vai acabar. Então, se você faz isso, você está esquecendo o seu lado espiritual. Então, num momento como esse, que eles estão nos acordando para a transição planetária, então, nós temos que ver que o processo, ele é lento, ele é gradual, tudo bem, mas ele vai ter que acontecer. A fila vai andar sim. E se nós não melhorarmos, nós nem mais reencarnaremos aqui na Terra. Seremos expurgados, porque quando estiver completa essa transição, quando realmente tivermos galgado o terceiro grau, o terceiro degrau da escalada evolutiva, não tem mais volta, não. Também não vai mais avançar tão cedo, é com calma. Mas não tem mais volta, não. E se você não vai conseguir seguir dentro dessa seriedade, de pelo menos alguma ética, pelo menos a coluna do meio, a coluna da iluminação, se esforçar, procurar melhorar, e não só se voltar para o mal, você não encarnará mais aqui. Você não será mais convidado para pisar aqui o globo terrestre. A missão do homem inteligente na Terra também traz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vimos isso aqui no capítulo 5, no versículo 13, quando ele diz: não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites. Mesmo supondo que sejais uma das sumidades desse globo, não tendes nenhuma razão para vos envaidecerdes. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usasses em benefício do próximo, em benefício de todos, ele diz assim, de todos. Porque é uma missão que ele vos dá, pondo em vossas mãos um instrumento com o qual poder desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. E nós vemos tantas pessoas, meus irmãos, que se envaidecem completamente porque têm uma intelectualidade mais avançada. Nós vemos também tantos inteligentíssimos, cientistas maravilhosos, que são capazes de transpor, de modificar, parecem até deuses muitas vezes. Eles transferem, eles transformam os genes e fazem tanto mal à humanidade. Conseguem fazer seres, às vezes, por brincadeira, no meio da sua inteligência descomunal, né? Como cientistas, mas são intelectualíssimos, inteligentíssimos. Ai, qual de nós aqui tem capacidade? Nem a metade deles. E eles usam para o mal aquela inteligência. Quantos cientistas, não só cientistas, mas também musicistas,
inteligentíssimos, que são capazes das maiores sinfonias, das mais belas sinfonias, para enternecer multidões. E eles se orgulham disso, se acham o máximo, não pisa nem no chão direito. Quantos intelectuais de livros famosos, intelectuais que sabem falar muito bem, escrever lindíssimo, se orgulham e se acham mais elevados do que seu irmão. E essas criaturas, meus irmãos, a fila anda. No dia que chegar a sua desencarnação, quando eles adentrarem o mundo espiritual, sabe Deus, né? Não ficarão condenados para a vida eterna, porque nós sabemos, pela doutrina espírita, que não existe condenação eterna. Mas sofrerão muitas dificuldades quando chegarem lá. Não é melhor evitar, né? Humberto de Campos mostra nos seus livros, que foi um grande repórter do mundo espiritual, ele e André Luiz também, não são Humberto de Campos, e ele mostra nos seus livros que até muitos espíritas estão desencarnando mal, né? Estão desencarnando mal porque não souberam lidar com os conhecimentos espíritas. Muitos que não souberam lidar com os recursos da espiritualidade que aprenderam aqui dentro da casa espírita e chegaram, usaram o orgulho, pisaram o irmão, procuraram desmerecer o próximo e eles estão desencarnando mal. Então é bom evitar isso aí. Um dia serão perdoados sim, meus irmãos, porque um dia eles evoluirão também, qualquer um, todos que aqui cometerem equívocos, mas seria melhor que evitassem. Conhecimento, entendimento e humildade é necessário o tempo todo. Conhecimento, sempre pensar. Quando você tiver um crânio para a matemática, há tantas pessoas assim, né? Há pessoas inteligentíssimas para a matemática. Muitas vezes eu estava dizendo lá em casa, a minha filha, né? Ah, meu Deus, se eu soubesse matemática, como muitas pessoas que eu vejo, que eu acho a coisa mais linda a matemática, mas eu acho tão difícil. Mas há pessoas que se orgulham, porque são verdadeiros matemáticos. Então, precisa ter entendimento e ter humildade com os conhecimentos. E também com as riquezas, né? O que você tiver aqui, tudo isso são prêmios, né? São dádivas, né? Mas você tem que usar como missão. Você recebeu para transmitir ao seu próximo. A inteligência é rica em méritos. Mas muitos transformam este saber em instrumento de orgulho e de perdição. Então, é bom que evitemos. O homem abusa de sua inteligência como de todas as suas faculdades. Não é só da inteligência, não. Outras faculdades como a força, né? A palavra, o poder de persuasão. Há pessoas que têm um talento lindíssimo para persuadir o outro, carismáticas. E usa isso para quê, meus irmãos? Para ludibriar o próximo. Mas isso é muito perigoso, né? Porque está tudo anotadinho lá no dia que ele passar para o lado da pátria espiritual. Então, e nós nós vemos todos os dias aqui, não nos cansamos de ver lições, né? Lições e mais lições de pessoas que agem dessa maneira, né? Como se Deus estivesse advertindo ela, né? Uma poderosa mão, a mão de Deus, né? Que Ele vai retirar isso dessa criatura a hora que Ele bem entender. Então pensemos nisso. Existe um Deus no alto, existe lá no alto um Deus bem mais poderoso do que nós. Então evitemos isso aí. Aqui já está quase chegando a nossa hora, não é, Cláudia? Falta só 2 minutos. Então, essa parte aqui da época atual, que é de transição, eu acho que eu já falei, porque Kardec dá uma força aqui no livro A Gênese, né? Naquele capítulozinho chamado A Geração Nova, né? Para que só esse pedacinho aqui, para que na Terra sejam felizes os homens, precisa que somente o povão espíritos bons, encarnados e desencarnados. Eu acho que eu já falei isso na hora quando eu disse que quando chegar a verdadeira transição planetária, não ficarão aqui os maus, os totalmente maus, pelo menos. Ficarão os que se esforçam, que querem melhorar, porque o mal ainda vai existir um pouco. Nós não estamos ainda em mundos felizes.
quando estivermos melhores. Então, não precisa pensar nesse todo aqui. E, por fim, é somente aqui o uso da inteligência. Usar sempre a inteligência para agilizar esta nossa evolução. Que a inteligência mal aplicada a grandes líderes, né, como nós já falamos, vai gerar conflitos, guerras. Vocês já viram, né, tantas guerras e tantos conflitos? Isso acontece porque uma guerra vai cair do nada, o povo começa a brigar, todo mundo leva a arma e vai brigar? Não, né? Sempre tem um mentor intelectual, um político, sempre tem um cientista que faz a arma, que produz a pólvora e outras coisas mais explosivos, piores, existe, está lá, né? Esses cientistas e essas pessoas que se voltam para o mal, né? Os criadores das armas, né? Eles estão sempre aí na ativa, preparando essas guerras. Então, a guerra não cai do nada, não. O povo começa a brigar ali na rodoviária, ali na esquina, não. Tem um mentor intelectual de tudo, como tem um mentor intelectual dos crimes. A grande maioria dos crimes é muito difícil, chegou ali, foi e matou, pronto, matou do nada. Onde é que está a autoria intelectual dos crimes? A autoria intelectual das guerras? Então, nós vemos isso. O que é isso? A inteligência mal aplicada. Então, procuremos sempre usar esse dom, que é a inteligência, para o bem. Todos nós, ensinarmos sempre aos nossos filhos, nossos netos. Hoje em dia as pessoas estão vindo à Terra, aquelas crianças índigo, cristais, tão inteligentes, que sabem desmanchar um computador num minuto, inteligentíssimas. Então vamos preparar essas criaturas. Nossa grande responsabilidade, é enorme a nossa responsabilidade, diante dessas criaturas, para que elas tenham elevação moral mais tarde, para que elas não se orgulhem, não sejam egoístas com respeito a essa inteligência. As crianças já estão nascendo quase falando agora, né? Vocês já viram como estão inteligentes as crianças? Então, olha a nossa responsabilidade, nós dessa geração agora, vamos evangelizar essas crianças, né? Vamos fazer com que elas usem a razão, a fé racional, use também o subjetivismo, o amor a Deus, a elas mesmas, aos pais, ao próximo. Vamos cuidar, principalmente dos nossos educandos agora, para que possamos agilizar essa transição, essa riqueza planetária que nós temos, que já vem ali. Então, vamos alcançar de forma digna, de uma forma inteligente, usar o nosso intelecto para isso. Muito obrigada, meus irmãos, pela atenção e uma boa tarde para todos.